Hoje sobre o plano da salvação. Ele é um tema bem interessante, o plano da salvação. Eu gostaria que você entendesse de que a nossa igreja, ela crê na salvação de maneira única. A diferença entre a igreja adventista e outras igrejas evangélicas não está apenas na questão do sábado. Eu poderia dizer para você de que a questão do sábado, ela é uma questão muito pequena. Não é a nossa maior diferença entre a igreja adventista e as outras igrejas evangélicas. A maior diferença entre a igreja adventista e as outras igrejas está justamente na forma como nós entendemos a salvação. E isto é determinante. Aqui está uma diferença crucial. A forma como nós entendemos o plano da salvação. E para entender o plano da salvação, é importante que nós tenhamos respostas para 3 perguntas. Primeira delas, o que é salvação? Segundo, por que a salvação? Terceiro, como acontece a salvação? Você precisa ter de maneira muito clara respostas para essas 3 perguntas. O que é salvação, por que salvação e como acontece a salvação? Eu vou começar as respostas de algumas dessas perguntas, outra será respondida na semana que vem, e no total você vai ter uma visão bem ampla no final do nosso 3º encontro, onde você então vai ter uma resposta muito clara sobre o que é salvação, por que salvação e como acontece a salvação. Vamos começar então de uma ordem um pouco inversa. Antes de entender o que é salvação, a pergunta é: por que salvação? Por que eu preciso de salvação? Por quê? A Bíblia me oferece pelo menos 3 respostas. Existem várias respostas. Eu selecionei 3 respostas que a Bíblia menciona. A primeira delas, a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Pergunta: quando o ser humano se perdeu? A Bíblia diz de que Jesus ele veio a este mundo me oferecer a salvação, porque em algum momento da história o ser humano se perdeu. Só que eu não quero pensar na humanidade, eu quero pensar em mim. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Eu não quero pensar na humanidade, eu quero pensar em mim. Deus veio me dar a salvação. Por quê? Eu me perdi? Quando eu me perdi? O problema é que quando eu nasço neste mundo, eu já nasço com o conceito que eu estou perdido. Aí a pergunta é: quando então houve a minha perdição? É uma pergunta que fica nos indagando. A Bíblia então vai me oferecer uma segunda resposta. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Primeiro a Bíblia diz de que eu estou perdido, eu não sei quando foi que eu me perdi. Segundo, ela me diz de que todo mundo pecou, inclusive eu, e que portanto eu nasci sem a glória de Deus. Aí me veio uma outra pergunta: quando foi que eu pequei? Eu sei quando Adão pecou, mas eu não sei quando eu pequei. A minha preocupação no momento não está com a humanidade, está comigo. A Bíblia diz de que eu sou um pecador, mas quando foi que eu pequei? Ah, você já nasceu pecador. Davi então vai dizer de que em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer então de que os meus pais pecaram e por causa disso já nasci pecador. Por causa do erro de uma outra pessoa eu tenho que pagar. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Quando eu estudo temas como esse, eu fico me questionando e perguntando: será que não seria um pouco mais justo da parte de Deus, se Deus ele tentasse colocar, além de Adão e Eva no jardim do Éden, em algum momento Deus ele poderia me colocar no jardim do Éden e falar: ó, Gideão, agora você vai ser tentado, vamos ver se você vai vencer. Se por acaso eu vencer, maravilha. Se eu perder, ok. Aí eu vou aceitar a ideia de que eu fui um derrotado, que eu nasci pecador, que eu pequei em algum momento e que eu perdi a glória de Deus. O problema é que a resposta que a Bíblia vai me oferecer é que alguém pecou no meu lugar e por causa disso eu nasci condenado. E por causa disso eu nasci pecador. As minhas dúvidas elas continuam. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai tentar explicar como tudo aconteceu. Então Paulo tenta oferecer uma resposta. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A resposta que a Bíblia vai me oferecer é de que um homem, no meu lugar, ele pecou, ele errou, desobedeceu a Deus,
E por causa disto, ele herdou a morte e passou a morte para todos os seres humanos. Legal, maravilha. O problema é que continua sendo injusto aos meus olhos. Porque não fui eu quem fui tentado. Talvez, penso eu, se eu estivesse no lugar de Adão, talvez eu não comeria do fruto. Agora, porque um indivíduo caiu, aí eu sou obrigado a receber as consequências dele. É isto que a Bíblia me diz. Quando eu apresento este texto para um indivíduo que tem uma mente secularizada, pós-moderna, ele acha de que isso não tem nexo e nem tem sentido. Ele diz, um indivíduo pecou, um indivíduo errou e eu pago por causa das suas ações. Isso não seria injustiça da parte de Deus? Os 3 textos, eles me trazem 3 ideias. Primeiro, porque eu estou perdido. Segundo, porque eu pequei. E terceiro, porque eu estou condenado. É por isso que eu preciso da salvação. Eu estou perdido, eu pequei, eu estou condenado. Mas as minhas respostas ainda não foram satisfatórias. Eu não consegui me convencer. Quando foi que eu me perdi? Quando foi que eu pequei? Quando foi que eu fui condenado? Meus pais que fizeram algo, Adão que errou, e eu herdo todo o presente. Eu herdo todas as consequências. Para você conseguir entender um pouco disso, vamos tentar analisar um pouco a história deste homem, Cornelius Dupree. Cornelius Dupree, ele é um americano. Essa história ela veio nas manchetes do mundo inteiro nos últimos dias. A história dele é bem interessante. Ele cresceu no Texas, Estados Unidos, e Dupree tinha uma vida simples, passou algumas dificuldades na sua infância. Quando ele tinha 19 anos, ele foi acometido e acusado de ter realizado um roubo, um sequestro e um estupro. Você ouviu a história? Por fim, ele foi condenado. A moça que tinha sido violentada, ela recebeu algumas fotos, onde ela deveria encontrar a pessoa e descrever ali quem foi o indivíduo que havia violentado. E ela então reconheceu Dupree e outra pessoa mais. E de acordo com o testemunho daquela mulher, Dupree, ele então teria sido o possível estuprador, o possível sequestrador. Ele então foi condenado a 75 anos de prisão. Agora, no mês de julho de 2010, ele já estava na condicional. Ele já havia preenchido aí mais de 30 anos, estava na condicional. Encontraram algumas armas e algumas coisas que foram utilizadas na época do possível sequestro, fizeram os exames de DNA e descobriram de que o DNA de Dupree não estava na cena do crime, de que ele tinha sido condenado injustamente. Imagina, quando eu ouvi essa história, eu fiquei revoltado. Pensa comigo, esse cara passou 30 anos na prisão, pagando por um crime que ele não cometeu. Você tem ideia do que são 30 anos? Ele entrou aí com quase 20 anos, hoje ele saiu com 51 anos. Ele perdeu os melhores anos de sua vida. Ao meu ver, os melhores anos da vida, ele se dá entre os 20 e 50 anos. Os 20, o momento que você está na faculdade, é o momento que depois você conclui o seu curso, você casa. A partir dos 40 você tem uma super maturidade, você já sabe o que dá certo, o que dá errado, você já não age mais por impulso, você agora já tem uma opinião formada. Até os 50, depois dos 50, começa a doer tudo, começa a vir algumas dificuldades, são muitos remédios. Desculpe aqueles que têm um pouco mais de 50, mas normalmente depois dos 50 não é que a vida acaba, gente, eu não quero desanimar ninguém, a vida continua. Mas ela continua já com algumas dificuldades. Você já não tem mais aquele mesmo vigor, aquele mesmo pique, aquele mesmo ânimo. O cansaço já bateu a sua porta. Este homem saiu da prisão com 51 anos. Ele perdeu os melhores anos de sua vida. Ele é um indivíduo muito simples. Quando ele foi questionado se ele estava triste, ou pelo menos o que ele sentia em tudo isto, ele disse assim, olha, eu sinto um pouco de alegria e um pouco de tristeza. Tristeza pelo erro do judiciário. E alegria, pelo menos porque eles descobriram que eu não havia cometido este crime. O problema é que ele já estava na condicional, ele já estava praticamente solto. Dentro de alguns anos ele ia ter uma liberdade completa. E ele disse assim, olha, o que eu lamento foi que durante os últimos anos eu não pude estar ao lado dos meus pais. Os meus pais faleceram, eu não pude presenciar. Embora ele já estivesse casado nessa altura do campeonato, não teve filhos. Ele disse, olha, eu perdi 30 anos da minha vida.
Eu fico pensando, o indivíduo ele foi condenado por algo que ele não fez. Ele pagou por um crime que ele não cometeu. Se o indivíduo comete um crime e ele é preso, maravilha. A consciência dele não pesa. Pô, eu cometi o crime, mas eu estou pagando. Ok. O problema é você ser condenado por algo que você não fez. É isso que a Bíblia ela tenta me passar. Ela tenta dizer de que eu estou condenado por algo que eu não fiz. Talvez nessa altura do campeonato você deva estar pensando, pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Você está tentando me fazer duvidar do que a Bíblia diz? Não. Eu quero oferecer para você algumas respostas. Talvez você não tenha estas dúvidas que eu estou mencionando, mas em algum momento da sua vida você vai entrar em contato com alguém que pode lhe oferecer essas perguntas. E você precisa ter respostas. Eu estou condenado por algo que eu não fiz. Complicado, né? Algumas pessoas tentaram responder isto. Tomás de Aquino, ele foi um monge, um sacerdote italiano, ali está o ano que ele nasceu, 1225. Ele tentou oferecer uma resposta, o porquê que eu estou condenado por algo que não fiz. Tomás de Aquino, ele entrou em contato com vários livros da Igreja Católica, entre eles alguns livros de Santo Agostinho, estudou muito o tema sobre o pecado original, e Tomás de Aquino ele chegou à seguinte conclusão. Olha a ideia de Tomás de Aquino. Ele pensou o seguinte: quando a Bíblia diz de que Adão comeu um fruto e que Eva comeu fruto, isso na verdade foi uma metáfora da expressão sexual. Na verdade não foi um fruto literal, mas a relação sexual entre Adão e Eva, aí estava o pecado. E de acordo com Tomás de Aquino, quando Adão e Eva tiveram uma relação sexual, no sêmen de Adão estava representado toda a humanidade. Uma ideia louca, mas é a ideia de Tomás de Aquino. Foi uma resposta que ele tentou oferecer para a humanidade. Quando foi que eu pequei? Então no sêmen de Adão estava representado toda a humanidade. E naquele momento eu já estava lá. Então foi neste momento que eu pequei. Tá bom, foi uma resposta. Outras pessoas tentaram apresentar uma resposta diferente. João Calvino, que viveu quase 300 anos depois dele, Calvino ele disse o seguinte: na verdade não tem nada a ver com essa questão de sêmen, de Adão, de pecado, nada a ver. Calvino chega à seguinte conclusão: Deus ele é soberano, e Deus tem a liberdade de fazer qualquer escolha. Deus escolheu algumas pessoas para irem para o céu, e Deus escolheu outras pessoas para irem para o inferno. A isto ele chamou de predestinação. Ele pega alguns textos da Bíblia, tira do contexto, e ele apresenta esta ideia: quando foi que eu pequei? Na verdade eu não pequei. Deus é quem escolheu. Deus ele tem essa liberdade, e ele escolhe quem ele vai colocar no céu, e escolhe quem ele vai colocar no inferno. Tá bom, então se Deus escolheu não quer dizer que eu pequei. Não, foi uma decisão arbitrária de Deus. É uma opinião de João Calvino. Essa opinião na verdade também não é satisfatória. A Bíblia vai tentar me oferecer a resposta, que é o texto que nós já discutimos e já lemos, Romanos 5:12, vou ler novamente. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos tentar entender este texto. O texto ele traz a seguinte ideia: houve um homem chamado Adão, e este Adão representava toda a humanidade, ok? Se este homem vencesse, toda a humanidade iria vencer. Se ele perdesse, toda a humanidade iria perder. O que acontece foi que este homem perdeu. Na hora da prova, ele errou. A este erro, a Bíblia chama de pecado. Ele pecou. E pelo fato dele ter pecado, ele trouxe a morte não só para ele, como para toda a humanidade. Isto quer dizer que quando você nasce neste mundo, você já nasce recebendo um presente que um amigo seu chamado Adão lhe deu. E este presente chama-se morte. Quando chegar no céu, não esqueça de agradecer a Adão. Adão, eu quero te dar um abraço. Muito obrigado, você nos ajudou muito, deixando um presente antes de sua partida, chamada morte. E a Bíblia diz que este presente foi dado não apenas a uma pessoa escolhida, mas a toda a humanidade. Todo mundo que viria a este mundo depois de Adão, iria nascer condenado à morte. É aquilo que eu estava lhe dizendo. Um homem chamado Adão me representou, ele perdeu, porque ele perdeu eu perdi também. Ele errou, aí naturalmente eu errei também. Ele condenou todo mundo à morte.
e aí eu nasci condenado. Pergunta: você escolheu Adão para Adão te representar? Alguém aqui escolheu Adão para Adão ser o seu representante? Eu não escolhi Adão. Eu não escolhi Adão. Eu estou pagando por uma coisa que alguém cometeu, alguém que eu não conheço, nunca conheci, alguém que eu nunca vi e alguém que eu nem escolhi. Você consegue entender essa complexidade? Eu estou condenado por algo que eu não vi, por algo que eu não participei e por algo que eu nem pedi. Eu não pedi por isso. Você consegue entender a complexidade do que a Bíblia ela tenta nos dizer quando ela vai falar sobre salvação? Para a gente que nasce no berço evangélico, é muito fácil entender isso, porque a gente cresce ouvindo isto. Agora, tente imaginar você pregar o evangelho para um muçulmano. Tente imaginar você pregando o evangelho para um budista, ou para um hinduísta, ou para um shintoísta. Um indivíduo que nunca ouviu aquilo que nós ouvimos. É isso que ele pensa. É isso que vem na mente dele. Como eu estou condenado por algo que eu não fiz, por algo que outra pessoa fez. Aí ele se sente como sendo um Dupree da vida. Um indivíduo que está pagando por algo que ele nunca fez. Sabe, gente, enquanto eu preparava o sermão, eu fiquei pensando se eu fosse Deus. E depois do meu pensamento, você vai poder agradecer porque eu não sou Deus. E não esqueça de agradecer por isso. Eu penso o seguinte, olha só. Se eu fosse Deus e eu fosse tentar resolver essa problemática, sendo que não fui eu que pequei, ou outra pessoa pecou no meu lugar sem eu ter escolhido essa pessoa, eu montaria o seguinte, olha só a minha ideia, olha a minha ideia. Eu montaria um universo paralelo, ok? Caminhe comigo, um universo paralelo. Está aqui a Terra e está aqui um outro universo. Eu procuraria criar vários jardins do Éden, tá bom? A minha ideia, vários jardins do Éden, vários jardins. Colocaria lá um casal, um trio, ou uma pessoa, não sei, eu colocaria. Todo mundo teria a oportunidade de dizer sim ou de dizer não. Aqueles que errassem seriam transferidos para esse outro universo dos perdedores. Ok? E os que vencessem poderiam continuar ali felizes da vida nesse jardim. Ao meu ver, a solução seria assim. Porque aí sim eu saberia quando foi que eu pequei. Eu saberia que eu tive a oportunidade e disse sim ou disse não. Porque até então, o que dá a entender é que foi injustiça. Eu estou pagando pelo erro de um outro indivíduo, chamado Adão, que não foi um erro meu. Ele errou e eu já nasci condenado. Antes que você saia daqui já revoltado, dizendo, pastor, você me deixa, e eu não vou ser mais um adventista, eu quero oferecer para você a resposta bíblica. Tudo isso foi só a introdução, povo. Vamos à resposta, livro de Romanos ainda, capítulo 5, os textos não serão projetados, e eu gostaria que você acompanhasse a resposta na Bíblia. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 15, Paulo vai tentar me oferecer a resposta. Ele diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. E estes foram abundantes sobre muitos. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de sua graça, e o dom da justiça, e estes reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, guarde bem isto, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que Paulo lhe tenta fazer? Paulo não tenta lhe dar uma explicação se eu estive, se eu não estive, por que eu não estive, se é justo, se não é injusto. Não, Paulo não tenta ir por este caminho.
Paulo tenta traçar um paralelo. Primeiro ele disse que Adão causou um problema. Agora ele tenta colocar Jesus num paralelo. Ele diz o seguinte: houve um outro homem, ele coloca aqui Jesus como sendo um homem, e entendemos aqui que ele está colocando tanto a humanidade como a divindade de Jesus. Houve este homem Jesus, filho de Deus, que veio a este mundo, e ele comete um ato. Ele resolve morrer numa cruz, uma única ação. A isto a Bíblia vai dizer então, de que ele entrega a sua vida, e então agora ele oferece algo chamado graça, para todos os seres humanos. E todos os seres humanos, eles agora vão receber todos, sem exceção, algo que a Bíblia vai dizer de justificação. Deixe-me tentar clarificar isto. Paulo agora ele procura colocar num paralelo Adão e Jesus. E ele diz o seguinte: Adão, ele trouxe para o mundo o pecado. E o pecado trouxe a morte para todos os seres humanos, e então eu nasci condenado. Contudo, houve um homem chamado Jesus, que ele veio neste mundo, ele morre agora me representando, e agora este homem, ele vai dar a sua vida pela humanidade, e pelo fato dele entregar a sua vida à humanidade, todos os seres humanos vão ter direito a ter uma vida melhor do que esta vida aqui na terra. Jesus agora ele vem, resolve o problema de Adão, e ele diz: fique tranquilo, a vida que eu vou lhe dar é uma vida muito melhor do que a vida que você viveu nesta terra. Porque a vida que você viveu nesta terra não era a vida que era para você viver. A vida que você vive nesta terra não era a vida que Jesus um dia sonhou para você. Jesus então disse: olha, o problema ele vai ser solucionado, não apenas nessa terra, mas num céu vindouro. Você vai receber uma outra vida. Enquanto Adão te condenou à morte, eu vou lhe dar vida. E a sua vida não será passageira, será uma vida eterna, uma vida sem sofrimento, uma vida alegre, uma vida satisfatória. Assim como Adão condenou a todos os seres humanos, Jesus Cristo ele morre para justificar todos os seres humanos. Isto quer dizer que a resposta que Paulo encontra é que o problema que Adão causou, Jesus veio resolver. Aí eu pergunto para você: você pediu para Adão ser o seu representante? Sim ou não? Não. Quando você nasceu, você pediu para Jesus ser o seu representante? Alguém aqui pediu para Jesus morrer? Não. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. Ok? Eu não pedi para Adão pecar, eu não pedi para Jesus morrer, mas ele já morreu em meu lugar, porque ele sabia que um dia eu iria precisar. Então o problema ele não se concentra em Adão. Na verdade, a Bíblia vai tentar trazer uma solução. A solução está em Jesus. Assim como todo mundo foi condenado, agora todo mundo foi justificado. Eu pergunto para você: o que você precisou fazer para você ser condenado à morte neste mundo? Só nascer. Você precisou ter alguma ação, algum ato, um pecado? Sim ou não? Não. Sabe qual é a solução? A justificação. A Bíblia menciona que quando eu nasci, eu também nasci justificado. Você precisa cometer alguma ação, praticar alguma ação para ser justificado? Olha o problema sendo solucionado. Como a Bíblia diz que eu posso solucionar tudo isso? É simples. Ela vai mencionar de que eu recebo a salvação, Atos 16, versículo 31. Os discípulos estavam conversando com um carcereiro e ele queria aceitar Jesus, e ele pergunta o que deveria ser feito, e a resposta foi muito clara: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O problema foi solucionado. Adão causou um problema tremendo, Jesus veio e resolveu. A solução de Jesus, ela foi muito fácil. Eu não pedi para ele morrer, mas ele já morreu. Eu não preciso pagar alguma coisa para ele já morrer, ele já se entregou voluntariamente. O problema já foi solucionado. É por isso que quando chegar nos céus, eu não vou precisar chamar Adão. Imagina eu, Gideão, conversando com Adão, né, com meu 1,69. E aí, Adão, o negócio é o seguinte: você errou, né? Primeiro que Adão só levantar a perna já me esmaga, né? Claro, ele não vai fazer isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que quando chegar nos céus, eu não vou precisar tirar satisfação com Adão, porque Jesus já resolveu o problema que Adão causou. É claro que Adão, ele morreu extremamente arrependido de suas ações. E se Adão tivesse uma segunda oportunidade, novamente no Jardim do Éden, acredito eu de que ele não iria cometer
aquilo que ele fez. Ele não teria comido do fruto, mas já tinha acontecido. Mas a Bíblia não procura levar a gente a olhar para o passado. A Bíblia procura levar a gente para olhar para o futuro. Olha que interessante. A Bíblia não quer que você concentre o seu pensamento naquilo que Adão fez. A Bíblia quer que você concentre o seu pensamento naquilo que Jesus fez. Porque o problema do pecado, ele já foi solucionado. Assim como eu não pedi para ser condenado, mas nasci condenado, eu também já nasço justificado. No próximo encontro eu vou trabalhar um pouco melhor essa questão sobre justificação e o que é justificação. E você vai entender de que a salvação, ela é muito mais fácil do que você imagina. Tudo aquilo que poderia ser difícil, Jesus já facilitou. Tanto é que os ímpios, quando eles terminarem aquele momento do juízo executivo, e que cada um já tiver a oportunidade de ver a sua vida e de analisar todas as coisas, e eles perceberem como a salvação era fácil, Ellen White, ela menciona de que os ímpios, a maior tristeza dos ímpios será justamente essa, é entender de que a salvação era tão fácil e eles não aceitaram. A Bíblia diz de que a minha salvação, ela já está garantida. É a mesma coisa como se quando você nascesse, eu vou apresentar um exemplo, não é o melhor dos exemplos, mas dá para você entender um pouco. É mais ou menos assim. Quando você nasceu, você tinha um rombo de R$1 milhão na sua conta bancária. Aí você pergunta, puxa, mas eu nem comprei, já recebi essa herança, estou devendo R$1 milhão. Pois é, só que quando você nasceu também já tinha um cheque de R$1,5 milhão. É só uma questão de você usar este valor para quitar a dívida. Só que existem pessoas que fazem a opção de usar este dinheiro não para quitar a dívida, mas para gastar de outra maneira. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós nascemos, nós já nascemos com a nossa salvação garantida. Mas tem pessoas que preferem não fazer uso dessa salvação. E quanto a isto, Jesus respeita. Ele respeita. Ele não vai forçar ninguém para ir para o reino dos céus. Se existe uma coisa que Deus não vai fazer, é forçar o ser humano para ir para os céus. Ele diz o seguinte: se você quiser vida, eu posso lhe oferecer a vida. Se você quiser vida eterna, eu lhe ofereço vida eterna. Se você quiser vida de qualidade, eu lhe ofereço vida de qualidade. Aí você fala, o que eu preciso fazer para receber esta vida? Ele diz assim, você precisa crer em mim. O crer na Bíblia não é simplesmente uma noção de existência. O crer na Bíblia quer dizer envolvimento. Envolvimento. A única coisa que Jesus ele pede para poder lhe dar esta vida eterna é que você se aproxime dele, se relacione com ele. Porque quando você se relaciona com Jesus, as outras coisas, elas vão começar a acontecer. Quando você se relaciona com Jesus, aí sim, você vai resolver ter um compromisso com esse Jesus. E quando você resolve ter um compromisso, aí você se batiza. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Marcos agora ele vai colocar que o desejo para o indivíduo ir para o céu, ele vai ser concretizado num ato de crer e num ato de ser batizado. Na verdade, não está contrariando este texto que coloca apenas a questão crer. É porque o crer na Bíblia quer dizer envolvimento. Quando eu me envolvo, eu me comprometo. Quando eu me comprometo, eu me entrego. Quando eu me entrego, eu me batizo. Consegue entender essa linha de raciocínio? Quando eu me apaixono por Jesus, eu resolvo obedecê-lo. Aí obedecer os mandamentos não são coisas penosas, são coisas agradáveis. A vida cristã, ela é mais fácil do que você imagina. Eu não sei quem tem colocado a vida cristã como sendo algo extremamente difícil. A vida cristã ela é fácil e a vida cristã ela é gostosa. Primeiro, Jesus ele já promete levar as minhas cargas. Eu não preciso levá-las. Eu não preciso sofrer de ansiedade, porque Jesus já promete levar as minhas cargas. Ele promete me dar uma coroa. Ele promete me dar uma vida. Aí você fala, poxa, mas eu aceitei Jesus e eu estou tendo muitos problemas. Fique tranquilo. O próprio Jesus disse que se você entregou a sua vida a Ele, todos os problemas na sua vida, eles estão colaborando para a sua felicidade e para o seu crescimento. Consegue me entender? A vida cristã, ela não é penosa, ela é gostosa. Ela só é penosa para quem não conseguiu entender a essência, para quem não conseguiu se entregar por completo. Aí sim tem dificuldade, porque ele não vai entender os benefícios de colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos de Jesus, você deixa que Jesus guie a sua vida, e você deixa que Jesus administre a sua vida.
Você deixa que Jesus abra portas e que Ele feche algumas portas. Você deixa que Jesus, Ele opine e escolha muitas coisas na sua vida. E com isso, você só ganha. A vida cristã ela só se torna difícil se o indivíduo ele tem alguma reserva e ele deixa de entregar algumas coisas a Jesus. Se ele não deixa Jesus ter o controle absoluto de sua vida. Porque se ele não deixar Jesus ter o controle absoluto de sua vida, em contrapartida, ele não tem vida. Você só tem vida se você deixar Jesus ter o controle absoluto da sua vida. Amigos, eu louvo a Deus pelo plano da salvação. Eu louvo a Deus porque as coisas já foram facilitadas. Para ser salvo, eu só preciso querer. Eu só preciso crer, aceitar, me envolver e me comprometer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Você já aceitou Jesus como sendo o seu salvador pessoal? Você já se comprometeu com esse Jesus? Ou você apenas aceitou, mas aceitou de uma maneira um pouco distante? Você já se comprometeu? Eu vou um pouco mais além. Você tem se envolvido com esse Jesus? Ou a crença que você tem em Jesus é uma coisa muito distante? Ele lá e eu aqui. A salvação é muito mais fácil do que você imagina. Porque Jesus já fez o mais difícil. Ele veio, Ele me representou, Ele viveu no meu lugar, Ele morreu no meu lugar, Ele pagou o preço e Ele diz, a vida está à sua disposição. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, para podermos encerrar este culto. Você já entregou a sua vida a Jesus por completo? Você quer receber essa salvação? Eu gostaria de ver as mãos de pessoas que gostariam de receber esta salvação. Eu quero dizer a você que se você quer, então você já está salvo. Se você não conseguiu entender esta frase, venha na quarta-feira, semana que vem. Se você quer, você já recebeu a salvação. Porque a salvação, como ela acontece? É um processo. Eu já fui salvo, eu sou salvo, eu ainda serei salvo. Próxima quarta-feira nós vamos continuar este tema. Mas eu gostaria de desejar a você de que Deus ele lhe abençoasse ricamente. Eu gostaria de desejar de que Deus ele fale profundamente ao seu coração. E você saia daqui nesta noite com essa certeza, nessa segurança. Cristo Jesus, ele já me salvou. Cristo Jesus já pagou o meu preço. E a salvação já está à minha disposição. É só uma questão de me agarrar, pegá-la e nunca mais soltá-la. Que Deus lhe abençoe.